Fala, meu povo! Choque de conhecimentos, trazendo mais um vídeo de matemática. Hoje nós vamos falar sobre geometria plana. Vamos falar sobre as principais figuras planas, aprender a descobrir o perímetro e a área. Vamos começar com o quadrado. O que a gente precisa saber sobre o quadrado para que a gente possa determinar o perímetro e a área? O que a gente precisa saber é que no quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. No nosso exemplo aqui, está dizendo que esse lado tem 3 centímetros. Isso significa que os outros 3 lados também terão 3 centímetros. Num quadrado, todos os lados possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Sabendo disso, a gente pode determinar o perímetro e a área. Caso alguém tenha esquecido, o que é perímetro? Perímetro é a borda, é toda essa linha aqui, toda a borda. E como que a gente calcula o perímetro? Bem simples, tem duas fórmulas quando se trata do quadrado. A gente pode fazer a mais simples, que é simplesmente somar os quatro lados. Aqui a gente tem 3, aqui mais 3 dá 6, aqui mais 3 dá 9, aqui mais 3 dá 12. Resposta 12. E como aqui está falando de centímetros, a resposta também é em centímetros. Resposta 12 centímetros. A segunda maneira que a gente pode utilizar para determinar o perímetro de um quadrado é fazer o lado vezes 4. Afinal, como a gente viu, todos os lados têm a mesma medida. Como tem 4 lados, pega um dos lados e multiplica por 4. O lado tem 3 vezes 4 dá 12. A mesma resposta. E agora a área do quadrado. Como que a gente descobre a área? É bem simples. A fórmula é base vezes altura. Pega a base, que é 3, multiplica pela altura, que também é 3. 3 vezes 3, 9. Como se trata de centímetro, 9 centímetros. Agora, algo muito importante. Grava isso. Sempre que a gente estiver falando de área, a gente tem que colocar esse 2 cá em cima. Quando se fala de área, tem que ter esse 2 aqui. Resposta fica 9 centímetros quadrados. Falou de área, tem que colocar esse 2. Falou de perímetro, não coloca, ok? E também temos uma segunda maneira de descobrir a área do quadrado. Podemos fazer base elevada ao quadrado. A gente pega a base, que no nosso caso aqui é um 3, e eleva ao quadrado. Faz base vezes base. 3 vezes 3 vai dar 9, como a gente já viu, 9 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, porque estamos falando de área. Agora, vamos ver o retângulo. O que a gente precisa saber sobre o retângulo para que a gente possa determinar o perímetro e a área? A única coisa que a gente precisa saber é que os lados que estão de frente um com o outro têm a mesma medida. Exemplo aqui, se desse lado tem 2m, 2 metros, significa que esse lado aqui, que está de frente com ele, também vai ter 2m, 2 metros. Se esse lado aqui tem 7 metros, significa que esse lado aqui também tem 7 metros. Agora que a gente preencheu todas as informações, podemos descobrir o perímetro e a área. Primeiro, o perímetro. Como que a gente descobre o perímetro do retângulo? A maneira mais simples é simplesmente somar todos os lados. Soma aqui 2, com aqui 7 dá 9, com aqui 2 dá 11, com aqui 7 dá 18. Como está em metros, 18 metros. A segunda maneira que a gente pode utilizar para descobrir o perímetro do retângulo é fazer base mais altura, vezes aqui está entre parênteses, vezes 2. Primeiro a gente soma a base mais a altura, pega o resultado e faz vezes 2. Nesse caso aqui, a base é 7, mais a altura, que é 2, fica 9, vezes 2, 18, chegamos na mesma resposta. E agora a área. Como que a gente descobre a área do retângulo? A gente faz base vezes altura. Simplesmente isso. Base é 7, vezes a altura, que é 2, 7 vezes 2, 14. Como aqui está em metro, a resposta também é metros. 14 metros. E o que a gente não pode esquecer, quando se fala de área? Colocar o 2 cá em cima. 14 metros quadrados. Agora vamos falar do triângulo. Como que a gente descobre o perímetro e a área de um triângulo? O perímetro é o padrão, soma todos os lados. Nesse caso aqui, 3 mais 5, 8. Mais 4, 12. A resposta do perímetro, 12 centímetros. Agora, a área. Como que a gente descobre a área? A área vai ser base vezes altura dividido por 2. Pega a base, que é 4, vezes a altura. Qual é a altura? O 5 ou 3? Olha a regra, a altura sempre vai ser aquela linha reta formando um ângulo de 90 graus com a base. Esse lado aqui não forma um ângulo de 90 graus com a base, então aqui não é a altura. Esse lado aqui forma um ângulo de 90 graus com a base, então esse aqui é a altura. De novo, olhando a fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Base é 4 vezes a altura, que é 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. Dividido para 2, 6. Nossa resposta, 6. Como aqui a gente está falando em centímetros, 6 centímetros. Como aqui a gente está falando de área, temos que colocar o 2 cá em cima. 6 centímetros quadrados. É a resposta da nossa área desse triângulo. E talvez você possa ter pensado, e se for esse tipo de triângulo aqui? Cadê a linha reta formando um ângulo de 90 graus com a base? Não tem. Porém, quando a gente tem esse tipo de triângulo aqui, para a gente descobrir o perímetro e a área, vai vir especificando a altura do triângulo. Seja aqui mostrando a altura do triângulo, ou seja aqui dentro mostrando a altura do triângulo. Normalmente vai vir a linha mostrando a altura do triângulo. Lembrando mais uma vez, neste vídeo aqui eu estou focando tão somente em perímetro e área. Tem muito mais coisas referente ao triângulo, além do perímetro e da área. Como, por exemplo, quando a gente não tem um dos lados e precisa
precisa descobrir a medida daquele lado. Porém, aí é assunto para outros vídeos, senão esse vídeo ficaria muito longo e aqui, de novo, só vou focar em descobrir perímetro e área. Falando nisso, se você já está gostando, deixa aquele like para fortalecer e comenta aí embaixo da onde que você está me assistindo. Quero saber até onde está chegando o meu vídeo. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. E você, é da onde? Deixa aí nos comentários. Agora, vamos ver mais uma figura. O trapézio. Como que a gente faz para descobrir o perímetro e a área? O perímetro é o padrão, como a gente está vendo. Só somar os 4 lados. Aqui a gente somaria 10, mais 20 dá 30, mais 10 dá 40, mais 32, 72. Como estamos falando de centímetros, 72 centímetros. E agora a área. Como que a gente descobre a área do trapézio? É bem simples. A fórmula é, entre parênteses, base maior mais base menor. Fora do parênteses, vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. E o que é base maior e base menor? Vamos olhar aqui na figura. Essa aqui é a base maior. Como o nome sugere, é a base com o maior tamanho. Essa outra aqui, que está de frente com a base maior, é a base menor. E a altura? Qual é a altura? Veja que a altura não é nem essa linha aqui, pois não está formando um ângulo de 90 graus com a base, nem essa linha aqui, porque também não está formando um ângulo de 90 graus com a base. Nesse caso aqui, eu trouxe a linha separada, como eu falei no exemplo anterior, como costuma vir, trouxe a linha separada, mostrando qual é a altura. Então, a gente já tem a informação da base maior, base menor e da altura. Só jogar tudo isso na fórmula. Vamos escrever aqui então, base maior, 32, mais base menor, que é 20, tudo entre parênteses. Fora do parênteses, vezes a altura, que é 8. Tudo isso dividido por 2. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese, 32 mais 20 dá 52. Vezes a altura, que é 8, 52 vezes 8, 416. Tudo isso dividido por 2. 416 dividido por 2, 208. A resposta da nossa área, 208. Como a gente está falando de centímetros, 208 centímetros. Como a gente está falando de área, precisamos colocar o 2 cá em cima. Resposta final, a nossa área, 208 centímetros quadrados. Agora, o losango. O que a gente precisa saber sobre o losango para determinar o perímetro e a área do losango? Primeiro, vamos falar sobre os lados do losango. Todos os lados possuem a mesma medida, o mesmo tamanho. Se aqui tem 5 centímetros, significa que os outros 3 lados também terão 5 centímetros. Essa reta aqui, essa linha, cortando o losango bem no meio, essa linha maior é chamada de diagonal maior. Essa outra reta aqui, essa outra linha, também passando pelo meio do losango, é chamada de diagonal menor. No losango, a gente tem diagonal maior e diagonal menor. Agora que a gente já aprendeu essas coisas sobre o losango, nós podemos determinar o perímetro e a área. Para a gente descobrir o perímetro, a gente pode simplesmente somar os 4 lados ou fazer lado vezes 4. Afinal, todos os lados têm o mesmo tamanho. Se a gente fizer lado vezes 4, 5 vezes 4 vai dar 20. Como estamos falando de centímetros, 20 centímetros. E se a gente somar, vai dar no mesmo 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. 20 centímetros. Agora a área. Qual a fórmula da área? A fórmula da área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. Diagonal maior é 8, vamos colocar o 8. Diagonal menor é 6, vamos colocar o 6. 8 vezes 6, 48. 48 dividido para 2, 24. Nossa resposta, 24. Como estamos falando de centímetros, 24 centímetros. Como aqui a gente está falando de área, a gente coloca o 2, 24 centímetros quadrados. Agora, para encerrar, o círculo. Como que a gente descobre o perímetro e a área do círculo? Já vou começar falando que em relação ao círculo, foge do padrão do que a gente viu até agora. Exemplo, o perímetro, que é a borda. No círculo, a borda do círculo não é chamada de perímetro, é chamada de circunferência. E como que a gente faz para descobrir a circunferência do círculo? A fórmula é R vezes 2 vezes π. E a área? Como que a gente descobre a área de um círculo? A gente faz π vezes r ao quadrado. Como eu falei, saiu do padrão do que a gente viu até agora. Para a gente descobrir a circunferência de um círculo e a área de um círculo, a gente também precisa saber o que é raio, o que é π, entre outras coisas. Sendo assim, como eu já fiz um vídeo detalhado, bem detalhado sobre o círculo, falando sobre o raio, o que é raio, sobre π, o que é π, sobre diâmetro, o que é diâmetro, já fiz um vídeo bem detalhado. Em relação ao círculo, não vou falar aqui. O vídeo vai estar com o link aqui na descrição, você vai na descrição, clica no vídeo falando sobre o círculo e você vai aprender tudo sobre o círculo. Vou encerrar por aqui, fazendo aquele pedido de sempre. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer. Como eu já falei, comenta aí da onde você está me assistindo. Quero saber até onde está chegando esse vídeo. E se quiser aprender sempre mais, fica de olho por aqui e até a próxima.